Fala, gente. Toma sua água aí, dá uma respirada que a gente vai resolver a questão 10 e a questão 11, que são questões de eletrostática, leis de Coulomb. Isso é importante para o seu ensino médio, para o seu vestibular e também para o Enem. Vamos dar uma olhadinha aqui, porque aqui já são questõezinhas mais de vestibular mesmo, né? A nossa noção de força, eu já expliquei nas aulas anteriores, então você pode voltar lá e dar uma olhadinha nas aulas anteriores, ou fica aqui comigo que você vai também ter uma noção básica do que é força. Olha aí a 10, ó. Uma pequena esfera recebe uma carga de 40 microcoulomb. Agora a noção de potência agora está como prefixo, né? Então eu tenho que transformar ele em potência. E outras esferas, e outra esfera de diâmetro igual recebe uma carga de 10 microcoulomb. As esferas são colocadas em contatos e afastadas de uma certa distância, né? Afastadas de 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros, ou 5 centímetros. Determine a força de interação entre elas. Né? Primeiro de tudo, então, a gente tem um processo de eletrização por contato. Então, a gente tem ali 40 microcoulomb no início, que é o Q inicial, e isso vai ser igual ao meu Q final. Mas a diferença aqui é isso daqui se toca numa esfera que ela tá com carga igual a zero. Então vai ser 40 mais zero a minha carga inicial, e aí ela vai se distribuir uniforme. Então vai se tocar essas duas coisas, e aí então elas vão se separar, e aí depois de separado elas vão ter a mesma carga, né? É, elas teriam a mesma carga, e aí então vão se afastar. Olha aqui então, ó. Ah, não é zero não, gente. Tem aqui uma carga de menos 10, né? Então eu tenho 40 e outro eu tenho menos 10 coulomb. Quando elas se tocam, então vai ter um processo de eletrização ali. No início, então, vai ser 40 microcoulomb menos, essa foi boa, menos 10 microcoulomb, né? Aqui, então, a gente tem 30 microcoulomb, que é a quantidade de carga que eu tenho. Quando eu separo isso, o que que vai acabar acontecendo? Esses 30, eles vão se separar uniformemente, porque as esferas são idênticas. Então, a gente vai ter 15 microcoulombs para um lado e 15 para o outro. Tá bom? Então, significa que as minhas cargas, eu vou ter carga. Opa! As minhas cargas que vão sentir a força, que é o meu Q1 e é também o meu Q2, elas serão então de 15 microcoulomb. 15 microcoulomb. E essas, elas estão a uma distância de 5 centímetros. 5 vezes 10 na menos 2 metros. E a minha distância ao quadrado, que é o que me interessa, vai ser 25. E aqui 10 elevado a menos 4 metros. Fechou? E assim então a gente consegue fazer o quê? A gente consegue resolver a nossa força. Para calcular a força de interação, então, eu preciso saber qual é o valor do meu K. O meu K, ele é um valor constante. Ah, gente, notem que aqui eu tive um processo de descobrir a carga antes de realizar a minha força. Eu falei bem no comecinho das aulas de eletricidade, na parte de entender a força elétrica, que é muito comum a gente ter ali a noção de uma coisa antes e uma outra coisa depois do fenômeno. Então aqui ele teve que tocar os objetos para depois ver quais são as cargas. Então, eu tive um processo de eletrização por contato aqui, né? Eu tinha que entender isso. Eu falei meio corridinho, como se vocês já entendessem, mas eu acho que vocês já captaram isso. Então, eu toquei as duas tinham essas quantidades de carga. Então, sobrou 30, esse 30 foi distribuído, e é esse valor distribuído que vai sentir a força. A força, ela tem um valor do K vezes o Q1 vezes o Q2 dividido pela minha distância ao quadrado, né? Eu vou colocar aqui então, ó, a minha força, que ela vai ser o K 9 vezes 10 elevado a 9, eu estou resolvendo a questão 10, tá? Vezes o meu Q1, o meu Q1 vai ser 15 microcoulomb, o micro aqui é 10 elevado a menos 6, isso é importante a gente pôr, tá? Então aqui é 15 também microcoulomb, 10 elevado a menos 6, é importante pôr. Tudo isso dividido pela minha distância ao quadrado, que é 25 vezes 10 na menos 4. Então, a minha força aqui, ó, ela vai ter, deixa eu separar aqui de novo, como eu tenho feito, ó, o 9, o 15 e o 25, eles vão trabalhar entre eles, né? Então, aqui vai ser 9 vezes 15 vezes 15, que dá 2025. E aí, eu vou dividir isso por 25, vai dar 81, beleza? E aí, vezes, então, as minhas potências de 10. As minhas potências de 10 aqui em cima eu vou ter menos 12, né? Então, eu tenho 9 menos 12.
e esse 4 vai subir positivo. Então eu vou ter aqui, opa, vai sobrar um só. Então aqui eu tenho 13, vai me dar 10, vezes 10 mesmo. Então a força que mantém aqui então essas duas esferas depois que elas se tocaram, ela mantém as duas ali querendo se aproximar, vai ser de 810 newtons. Não é uma força tão grande, mas é uma força considerável, sim, é uma força grande, sim, que vai fazer essas duas grudarem uma na outra. Tá bom, gente? Eu acho que vocês se ligaram nisso. Não é tão difícil de resolver. Eu consigo até resolver a 11 com vocês aí. Vamos dar uma olhadinha bem rapidinho, porque nosso tempo está sempre ficando cada vez mais curto. Olha aí, ó. Duas cargas pontiformes, Q1 e Q2. Né? Então, eu tenho as duas cargas ali de um valor que é 10 elevado a menos 6 e o outro 4 vezes 10 na menos 6. Estão fixadas a um ponto A e um ponto B, separadas por uma distância de 0,3 metros no vácuo. Determine a força elétrica resultante sobre uma terceira carga Q colocada num ponto médio no segmento AB. Né? Então significa que a gente está colocando elas à distância, assim, ó, o A está aqui, o A está aqui e o B está aqui. Então vai acontecer o quê? Vai acontecer que essa força no meio vai sentir as duas forças, né? Então essa força que está no meio aqui, ela sente duas forças elétricas, uma a partir do Q1 e outra a partir do Q2, né? E a pergunta é exatamente isso, ó. Determina a força elétrica resultante sobre a carga Q3, que também tem um valor que é colocada no ponto médio. O que que significa ser no ponto médio? Que é bem no meio aqui, então. Vai ser no 0,15 metros, né? Então ela vai sentir uma força proveniente do um e vai sentir uma força proveniente do 2. Tá bom? Essa força proveniente do um ela vai puxar para um lado e a do 2 vai puxar ela para o outro lado, porque todas elas são positivas, né? Vamos fazer a força que o um faz primeiro? Então aqui, ó, vai ser sempre K vezes Q1 vezes a outra carga, e nesse caso não vai ser o Q2, né? Porque a carga, eu quero saber, é a carga 3, que é a carga que está no meio, dividido pela distância ao quadrado. Se a distância é 0,15, a distância ao quadrado vai ser 0,225. Só deixa eu conferir se é isso mesmo, gente. 0,15, 00. Faltou um zero aqui. 0,0225. Show. Então a minha força 1 vai ser o K 9 vezes 10 elevado a 9 vezes o meu Q1. O meu Q1 nesse caso aqui, então vai ser 10 elevado a menos 6. E o meu Q3 é esse valorzinho que está aqui, ó. Que vai ser de 2 vezes 10 elevado a menos 6 também. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado, que vai ser aqui então de 0,0225. Isso aqui poderia transformar em potências de 10, é mais fácil de trabalhar. Vamos circular aqui e colocar os valores que a gente vai calcular. Então, o 9 vai ser multiplicado pelo 2, e aí vai ser dividido, né? 9 vezes 2. E aí, então, vai ser dividido por 0,00225, resultando num valor de uma força 1 de 8.800 vezes. Aqui eu tenho a minha potência, que vai ser menos 12 mais 9, o resultando 10 na menos 3. Então a minha força, ela vai ser, né? Esse menos 3 faz a vírgula voltar 3 vezes, ó. 1, 2, 3, 0,8 newtons. Então essa aqui é a força que acaba aparecendo ali. Tá bom? Então essa é a força que o 1 faz. É a força que o 1 faz, repelindo, né? Empurrando ele para cá, de 0,8 newtons. E aí, para calcular a força que o 2 faz, adivinha? É o mesmo processo, né? Só que daí eu vou trocar quem? Vou trocar aquele valorzinho lá do Q1 por Q2. Né? A distância ao quadrado, todos os restantes, o K, tudo isso vai ser a mesma coisa. Ó. Note que eu não vou apagar toda a minha formuleta. E aqui, então, o meu K, ele continua sendo 10 vezes 10 elevado a 9. Agora é o meu Q2 que vai fazer a força. Então, é esta carga ali, 4 vezes 10 na menos 6, vezes a carga Q3, que é a carga que está no meio, 2 vezes 10 na menos 6. Né? E agora a gente percebeu que tem mais alguns valores para a gente colocar aí. A gente vai ter, então, ó, o 9, deixa eu circular eles de novo, fica legal fazer isso, ó. O 9, o 4, o 2.
tudo multiplicado, né? Então aí é 9 vezes 2 vezes 4 dividido por 0,0225, resultando então numa força que o 2 faz, força que o 2 faz, força que o 2 faz, de 3.200, e as minhas potências ali vai ser 9 menos 12, né? Menos 3, o que resultando de 3,2 newtons. Mas esse 3,2 newtons é no sentido contrário, gente. Então significa que vai ter uma concorrência ali. 3,2 para um lado e 0,8 para o outro lado. Então vai ter que fazer uma subtração desses dois valores, né? Resultando ali então em 3,2 menos isso daqui. Vou emprestar. Aqui dá 4. É 24, 2,4. Então vai sobrar para a esquerda, né? Por quê? Porque a força que o 2 faz empurra para lá, 2,4 newtons, fazendo com que esse meu Q3, então, ó, que também está carregado, se movimente para o sentido da esquerda. E percebam que eu não tinha resolvido com vocês até agora nenhuma questãozinha que tenha mais cargas envolvidas. Eu precisei fazer a força duas vezes, três vezes, porque tinha mais cargas envolvidas, né? Então, se fosse um joguinho de quatro cargas, por exemplo, eu deveria fazer o cálculo da força elétrica, né? O cálculo da lei de Coulomb pelo menos quatro vezes. Fui claro, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? É uma aulinha que tá um pouco gostosa de se resolver aí, mas está bem maçante porque tem cálculos complicados, tem potências complicadas, mas ainda assim vale a pena porque o conhecimento sempre vale a pena. Valeu, gente. Eu continuo aqui com vocês, continuo nessa playlist porque agora vem campo elétrico. Campo elétrico é facinho de resolver e vocês vão curtir bastante. Falou? Até mais. Tchau, tchau.